Você lembra daqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús e eles iam tristes porque Jesus havia morrido lá na cruz, havia sido sepultado e já haviam passado 3 dias e Jesus está morto na cabeça deles. Eles viram Jesus morto e eles iam caminhando lá na estrada de Emaús tristes, abatidos. Eles estavam derrotados. E olha o que aconteceu. Enquanto eles caminhavam, o próprio Senhor Jesus apareceu lá e começou a caminhar no meio deles, junto com eles. Só que eles não conheceram que era Jesus. Eles não perceberam que era Jesus. E aí Jesus pergunta para eles: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão lamentando? Por que vocês estão sofrendo? E eles disseram para Jesus: é só tu que, vindo de Jerusalém, não sabe o que aconteceu lá. O que aconteceu com o varão chamado Jesus. E isso aí é motivo, sim, para a gente estar triste. E aí então Jesus começou a explicar para eles aquela tribulação. Foi explicar para eles através de toda a Escritura. Foi mostrar para eles que era necessário que o Cristo padecesse, fosse à cruz, morresse, fosse sepultado, para então vencer a morte. Que era necessário passar por toda aquela dificuldade e que aquilo que parecia ser a maior derrota, na verdade, era a maior vitória. É interessante que eles, ao ouvirem aquelas explicações de Jesus, eles foram compreendendo ao ponto de o coração deles ir se acalmando. Quando a gente compreende o propósito de Deus, a vontade de Deus, as ações de Deus na vida da gente, a gente não se preocupa, a gente se acalma, a gente se tranquiliza, né? Ao ponto de eles se alegrarem novamente, né? Quer dizer, Jesus foi lá para mostrar para eles que a preocupação deles não era justificada, não era certa. Jesus Cristo, ele disse assim: não se turbe o vosso coração. O que é se turbar? É se preocupar, é ficar ansioso, é ficar perturbado, com medo daquilo que pode vir a acontecer. E alguém pode dizer: mas como eu não vou me preocupar? Jesus disse: creia em Deus, creia em mim. Quero dizer a todos vocês que estão aqui nesta noite e os que me assistem pela internet, que a resposta, a solução para a preocupação, para a ansiedade, para o medo das coisas que estão por vir, é crer em Deus, é crer em Jesus, é confiar no Senhor, é saber que Ele cuida de nós. Nesse texto que nós lemos, Jesus Cristo, ele traz à tona aqui as grandes preocupações das pessoas, que é a preocupação com o alimento, com a comida, e com a roupa, com o sustento. E aí ele diz: não andeis preocupados com a comida, com o vestuário. E aí alguém pode dizer: mas como que eu não vou me preocupar? E ele diz: olhai, as aves dos céus, elas não semeiam, elas não colhem,
Mas ele disse: contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Ele disse: olhai aí, os lírios do campo. Ele diz: nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E aí Jesus diz uma coisa maravilhosa. Ele diz: será que vocês não valem mais do que as aves dos céus e do que os lírios do campo? Será que a vida não é mais importante do que a comida, do que a roupa? E aí ele mostra, com aquelas palavras, que o ser humano, nós somos especiais. Quero dizer para você, meu amigo, você é especial. Você é a obra-prima de Deus. E Deus, ele tem um amor muito grande pela sua criação. Foi Ele quem criou as aves dos céus. Foi Ele quem criou os lírios do campo. E assim como Ele cuida das aves dos céus e dos lírios do campo, que Ele ama porque é criação sua, a obra-prima dele é você. E Ele ama você. Você é mais valioso do que as aves dos céus e do que o lírio do campo. E Deus vai cuidar de você também. E aí então Jesus nos dá aqui um segredo para a gente não viver essa vida de ansiedade. Sabe o que ele disse? Vocês leram aí junto comigo. Ele disse assim: olha, ao invés de vocês viverem preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir, como é que vão viver, vão sobreviver daqui para frente, ele diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você ouviu isso? O segredo para a gente ter o suprimento da nossa vida é a gente buscar a Deus em primeiro lugar. Colocar Deus no lugar de Deus na nossa vida. É lançar sobre Ele a nossa preocupação e deixar Ele cuidar de nós. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E eu acho tremendo essa última palavra dele, quando ele diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A gente quer se preocupar logo com tudo, né? E ele diz: descanse, viva cada dia. Você teve a sua necessidade suprida hoje, amanhã ele vai suprir de novo. Amanhã o milagre vai se repetir, a bênção virá. Mas uma coisa, meus amigos, nós não podemos deixar, é o de buscarmos a Deus em primeiro lugar na nossa vida. É o de termos um relacionamento com o Senhor. E aí eu digo mais: se nós não buscamos a Deus em primeiro lugar, se nós não temos um relacionamento com Deus na nossa vida, aí a gente vai viver uma vida de ansiedade. Nós vamos estar o tempo todo preocupados, ansiosos. Vamos estar vivendo assim, sofrendo por antecipação. Então, nessa noite, compreenda isso. Os que confiam em Deus, os que buscam a Deus, os que andam com Deus, conseguem descansar, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio à falta.